Questão 99. Vamos lá, mais uma. A relação ecológica entre os insetos mencionados é de... Essa questão eu achei difícil, tá? Ecologia sempre cai na prova, tá? Ecologia sempre cai na prova. E por incrível que pareça, ecologia nem sempre é difícil, tá? Essa questão aqui, ela é uma questão que tu lê ela e tu fica assim, cara, peraí, deixa eu ver aqui e tal, e tu fica, será? Né? Ela é uma questão que dá um pouco de medo de errar, porque tu sabe que ecologia, geralmente são as questões mais fáceis, e tu vai com essa cabeça, né? Tu vai pra cabeça, pô, ecologia é sempre fácil e tal, essa relação ecológica. Só que essa questão, eu não acho ela uma questão fácil. Vamos lá. Abelha mamangava, Xilocopa sp, tá? É a mais eficiente polinizadora do maracujeiro, tá? Por causa do seu tamanho, a abelha europeia não é uma polinizadora eficiente do maracujeiro, pois coleta pólen sem realizar fecundação, e seu tamanho pequeno não permite o alcance ou estima da flor, por causa da distância da base de repouso. Um texto pequeno, tá? Vamos lá. A relação ecológica entre os insetos é o quê? Primeira coisa, então. A primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão aqui, tá? É relacionar ao seguinte. A questão tá falando sobre os insetos. Então, se ela tá falando sobre os insetos, ela tá falando sobre a abelha A, tá? Sobre a abelha, tá? A abelha europeia ali, né? A abelha mangava SP, né? E a abelha europeia, né? Então, ela tá falando sobre a abelha mangava, tá? Versus a abelha, olha só, a abelha europeia. Beleza? Então, é uma relação entre dois insetos. Então, não tem nada a ver com o maracujá, no primeiro momento, tá? Não é uma relação com planta. Não é relação de polinização. Porque polinização seria uma relação da abelha com o maracujá. E ele falou, com os insetos. Então, seria a primeira coisa que eu colocaria. Vamos ver. A relação ecológica dos insetos mencionados é predação? Não. Predação é uma espécie, e divisa a mesma espécie, né? Uma abelha comer a outra. E isso não acontece, não é predação. Predação acontece com o louva-a-Deus, acontece com a aranha lá, né? A viúva negra, mas não acontece aqui. Elas ambas se alimentam do néctar, né? Se alimentam do pólen do néctar ali do maracujeiro. Então não pode ser predação. Mutualismo, não. Porque mutualismo é uma relação entre a abelha e a flor. Mutualismo é entre abelha e flor, mas eu quero saber entre abelha e abelha, e aí fica difícil. Entendeu? Mutualismo é entre abelha e flor. Abelha e abelha não tem mutualismo. A abelha europeia com a abelha pequena ali, nenhuma das duas não tem nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver. Não tem mutualismo, não tem protocooperação nem nada. É entre abelha e flor. Ele está perguntando entre inseto. Tá? Vamos lá, mais uma. Inclinismo, mais uma vez. Inclinismo é entre uma espécie, tá? Uma espécie que é inquilino da outra espécie. Inquilino da outra espécie. Em geral, às vezes, pode ser um animal ou até uma planta, ali dependendo uma planta epífita, numa árvore, né? Ou algum animal que fica de inquilino na outra ali, né? E é uma relação onde um ganha e o outro perde, né? O inclinismo até chega no mais menos, né? Uma espécie e a inquilina a outra, né? Até parasita, é um tipo até de parasitar ali, né? Mas o inclinismo, um ganha e o outro perde, né? Só que nessa relação ecológica, tá? Uma abelha não depende necessariamente, não tem uma relação entre uma abelha, por exemplo, inclinar a outra. Perceba que a abelha manganava é mais eficiente polinizadora do maracujeiro, por causa do seu tamanho. A outra, ó, diz o seguinte, ó, pois coleta pólen sem realizar fecundação. Ó. A outra diz, ó, não é polinizadora eficiente do maracujeiro, pois coleta pólen sem realizar fecundação e seu tamanho pequeno não permite seu alcance em cima da flor, por causa da distância da base. Ou seja, inclinismo seria se uma abelha ela aproveitasse do alimento da outra. Inclinismo seria como se uma abelha estivesse morando na colmeia da outra. O que seria inclinismo? Se a abelha pequena estivesse morando dentro da colmeia da outra abelha grande, europeia. Mas em nenhum momento da questão eles dão essa associação de inclinismo, de parasitismo e nem mesmo de comensalismo. Por quê? Porque comensalismo é você comer o resto. Seria como se a abelha maior, tá, estivesse comendo e a abelha menor comesse o resto dela. Menor comesse o resto do néctar dela. Então ela se alimenta, sobra um pouquinho de néctar e a menor se alimenta. Mas em nenhum momento também é dito isso no texto. Nem inclinismo, nem comensalismo. Não tem relação de parasitismo, nem inclinismo, nem comensalismo no texto. Tá? Beleza? Não tem resto de alimento. Agora, o que tem, Renato? Sobreposição de nicho. Como assim?
Vestibular específico, por isso que eu tô dizendo o padrão do Enem, tá? Vestibular específico. Abelha 1, abelha 2. Maracujeiro. Maracujeiro. Não é? Outras plantas. Abelha 1, abelha 2. Maracujeiro, sobreposição de nicho. É o mesmo maracujeiro. Sobreposição de nicho é competição. Competem pelo mesmo ambiente, pelo mesmo nicho ecológico, tá? Pelo mesmo maracujeiro. E ele deixa claro no texto. Ele diz: a abelha mangava é a mais eficiente polinizadora do maracujeiro, por causa do seu tamanho. A abelha europeia não é uma polinizadora eficiente do maracujeiro, pois coleta o pólen sem realizar fecundação. Ambas pegam o néctar de quem? Do maracujeiro. Ambas comem do maracujeiro. Tá? Então, sobreposição de nicho sempre será competição entre a mesma espécie, né? Então, abelha 1, abelha 2, sobrepondo o mesmo nicho ecológico, tem que ser competição. Tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.